Saudações fraternais, eu sou o Frater Rosemat Abfi, este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje eu vou continuar dando o meu depoimento sobre a minha história, curta história com a maçonaria mista. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com. Então, prosseguindo, o que acontece? Eu sempre participei dos fóruns na internet conversando sobre ordens esotéricas e iniciáticas e sempre nunca me foi muito compreensível por que mulheres não podiam participar da maçonaria. Sempre se dava duas desculpas, ou uma por tradição, por causa dos landmarks, ou outra esotérica que falava que a energia da ordem era masculina e que a mulher que participa ela fica masculinizada. Mas existiam mulheres que eram iniciadas. Existiam mulheres que eram maçones há 30 anos, 40 anos. Então eu participava de dois grupos do Orkut, a maçonaria marrom, que era a maçonaria masculina conservadora, e o grupo da maçonaria mista. O grupo da maçonaria marrom, na época, tinha 30 mil membros. O grupo da maçonaria mista tinha 1000 membros. E havia uma perseguição, havia um embate, havia uma assim, como é que eu posso lhe falar? Tinha um bullying da maçonaria masculina com a maçonaria mista. Uma perseguição de ofender, dizer que não era regular, que era espúria, que era falsa, né? Uma perseguição que depois, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu descobri que era crime. Porque a liberdade religiosa, lá do artigo 5º da Constituição, a liberdade de intelecto, te permite participar do que tu quiser. Ninguém pode te proibir assim, de participar de qualquer coisa. Então, eu segui estudando, segui vendo isso. E achava posicionamento dos maçons da maçonaria da marrom, da maçonaria regular, muito extrema-direita, assim, muito conservador. Sempre achei eles... E é um ambiente de extrema-direita, é um ambiente de direita. Maçonaria não é um ambiente de esquerda, não é um ambiente progressista. É um ambiente conservador, tá? Ela tem algum progressismo, mas é histórico. É um progressismo histórico, não um progressismo fático do dia a dia. Cara, voltando à história então, eu parei no momento que eu tive que começar a formar uma loja. Então eu procurei pessoas que tivessem interesse na iniciação. Eu conheci um professor da Universidade Federal de Pelotas. Não vou citar nomes aqui porque as pessoas podem não querer ter o nome delas envolvido com o que aconteceu, uma história do passado, talvez elas não queiram. E ele estudava maçonaria, ele era Rosa Cruz da FRA, e eu convidei ele para participar. Cara, vamos lá, vamos a Porto Alegre, tu faz a dispensação, a gente junta um triângulo ou forma uma loja com 7 pessoas. E convidei um cara da Telema de Rio Grande e um sênior Demolay de Rio Grande. Depois uma professora de inglês e um pai de santo aqui de Pelotas, lá de Pelotas, eu não moro mais em Pelotas. E aí o que rolou? Bom, primeiro levei o Telemita e o professor. A gente foi no Uno Mille. Foi uma aventura, cara. Saímos de madrugada, tá ligado? No Uno Mille, com ar-condicionado, assim, duro. Eu, o professor, o Telemita, a professora de inglês e o pai de santo, né, cara? E aí a gente chegou lá tipo 7, 8 da manhã e eles não tinham preparado nada. Eles acharam que não ia aparecer ninguém. E a gente ficou, cara, daqui a pouco a viagem foi de graça, né? E aí a gente chegou lá e o cara brabo comigo por causa desse lance do rapaz esse que não foi, né? Mas eu não tinha nada a ver. Eu falei, não, mano, não, né? Que já estaria falando o quê? O cara espalhou o boato que eu já estaria falando mal do iniciador lá de Porto Alegre. O nome dele era Giovanni, o nome do iniciador, no caso. Até falecido, que Deus o tem. E aí fizemos a iniciação. O pai de santo tava quase desistindo no grau de companheiro, que era bem pesado a iniciação, né, cara? Fazer 3 num dia nem é legal, nem é o correto. E é muito cansativo. E a gente foi... sabe, foi muito divertido. E aí o que aconteceu?
O cara de Rio Grande voltou para Rio Grande. O professor e a professora de inglês e o pai de santo sumiram, não deram mais retorno. E ficou só eu e o professor comprando as coisas. A gente começou a comprar mobília, comprar as joias. Porque assim, fundar uma loja maçônica sai caro pra cacete. Sai caro, tem malhete, painéis dos graus, as velas, os castiçais tem que ser alto. Tu tem que comprar toda a parafernália ritualística, não é barato, cara. Sai muito caro, sai uns 4 mil. Isso que a gente nem alugava o lugar, a gente tinha uma sala cedida para trabalhar. E aí eu comprei uma briga com a maçonaria regular. E aí eu vou falar assim, ó, uma senhora briga, que eu não precisava ter comprado. Porque nem era um projeto meu, tá ligado? Aí passou um tempo, a gente conseguiu novas pessoas para serem iniciadas, né? E houve um racha lá em Porto Alegre. O número 2 do cara que controlava aquilo, cara, o Giovanni tinha, pra ter uma noção, era a casa do Giovanni, nos fundos da casa ele tinha um templo maçônico gigantesco. Era um templo grande, era um templo de tamanho normal, com tudo. Com câmara com câmara de reflexões, com salão de janta, com templo completo. O templo completo o cara tinha em casa. Loucura, loucura total, o cara tinha um templo em casa. Muito louco isso. E só que ele é um senhor que não conseguia fazer os diplomas, não conseguia fazer os ritual. Quem fazia essa parte era um cara, eu não vou citar nome, que ele era da maçonaria regular e saiu para mista. E o Giovanni também era um cara da regular que saiu para mista. Então ele era o Grande Oriente, ele era a grande loja. O dinheiro era para ele, todo o dinheiro era para ele. E o número 2 viu que era um baita negócio. Viu que assim, ó, um negócio para ganhar muita grana. Muita grana iniciando trouxa interessado na maçonaria, tá? Aí o que aconteceu? Como o número 2 era o que fazia tudo, ele olhou pra gente e falou: vocês venham comigo porque esse cara não sabe nada. Esse cara não sabe nada, vamos trabalhar comigo que eu trabalho direito. E o número 1, o cara que iniciou a gente, não sabia nada de fato. Ele fazia ali a parte da iniciação e tal, mas ele botava todas as outras pessoas pra fazer, ele fazia o mesh. E aí o que aconteceu? Esse cara, na hora de iniciar a loja, ele nos cobrou um valor exorbitante, porque a gente conseguiu pessoas para fechar o número 7. Uma loja maçônica, para iniciar pessoas, tem que ter no mínimo 7 mestres. E a gente não tinha os 7 mestres. Então a gente conseguiu mais pessoas para fechar o número 7, a loja ser justa e perfeita, e conseguir iniciar as pessoas. O que aconteceu? Ele olhou para nossa cara: agora a dispensação, a cerimônia de dispensação é R$1.000 por pessoa. E a gente não tinha dinheiro. A gente tinha ficado completamente sem dinheiro para montar a parafernália da loja. Eu não tinha como pagar o cara, estava tirando do meu bolso. E a iniciação a gente fazia preço simbólico, a gente não cobrava as pessoas. E aí eu olhei aquilo e falei: bah, que baita filha da puta. Ali eu vi que o cara era um filha da puta. O professor, que assim, eu deixei o professor ser o venerável. Por quê? Ele era um cara de estabilidade. Ele era funcionário público federal. Ele tinha doutorado e eu era um reles vendedor de sapato. Eu não tinha estrutura para manter uma loja que ele tinha. Só que o Grande Oriente que a gente participava era o GOMP. Esse Grande Oriente, ele era um Grande Oriente que aceitava ateus. E os 2 iniciados de Rio Grande, tanto o Telemita quanto o Sênior Demolay, eles eram pessoas de direita. E eles racharam, eles saíram fora porque eles não aceitavam pessoas de esquerda e pessoas... Porque o que acontece? Se aceita ateu, aceita comunista. E eles não queriam formar loja com comunistas. Então o que aconteceu? Eles racharam. E a gente rachou. Rachamos por quê? Porque, eu achei o cara um mau caráter de me cobrar R$1.000 num troço que não estava sendo cobrado. E eu não ter dinheiro e eu não teria como fazer. Aí a minha loja ia ficar subordinada à loja dele. Mas eu teria que ir toda hora a Porto Alegre, 300 quilômetros, eu não teria como pagar. Eu não teria como ficar toda hora indo a Porto Alegre. 2, eu fiquei preocupado dos caras de Rio Grande para eles conseguirem formar a loja lá.
E aí a gente rachou no meio, e eu fiquei no meio do caminho. Eu não fiquei nem com o pessoal de Rio Grande, porque o que aconteceu? O Sênior Demolei de Rio Grande era Lawton. O que é um Lawton? Ele é batizado na maçonaria regular. Então o cara lá da maçonaria regular pegou ele e usou uma tática para regularizar o seguinte: ele prometeu que a gente ia trabalhar o Schroeder, o rito Schroeder, tá? E mandou a gente ficar mandando trabalhinho para ele de toda semana fazer uma peça de arquitetura pro cara. Só que assim, eu trabalhava, eu não tinha tempo para ficar fazendo toda semana uma peça de arquitetura. Isso era balela, entendeu? Aí eu perguntei para ele: tá, vai ser uma loja só com homem. Tu vê, a bosta do Sênior Demolei não acreditava em mulher na maçonaria e foi lá e foi iniciado, porque ele tinha sido expulso da hora Demolei, tinha toda uma história. Aí eu falei assim: pô, mas não era o que eu queria, né? Não era o que eu tava planejando. E aí eu não mandei a peça de arquitetura, eu mandei uma vez, não mandei mais, e o cara desistiu da gente. Desistiu. Era de propósito para poder dar um caô na gente e ficar só com o Sênior Demolei, que era Lawton, para poder regularizar o cara. Dizer, ó, ele descaminhou pela maçonaria mista, e ele foi, o cara foi regularizado pelo GOB. Ele até venerável mestre de loja ele foi, porque o interesse era regularizar o Lawton, entendeu? E aí, conclusão, depois dessa brincadeira, na minha cidade natal eu fiquei 12 anos desempregado. Eu nunca mais consegui trabalhar, nunca mais consegui emprego. Durante a faculdade de Direito eu não consegui fazer estágio em nenhum escritório. Em nenhum escritório. Essa brincadeira me custou 12 anos de precariedade financeira, da qual eu não consegui sobreviver e tive que, através do Pelotas Oculta, juntar Pix com pessoas que eu dava aula, ou juntar Pix com parentes e fugir de Pelotas. Eu hoje moro, graças a Deus, em um outro lugar. Eu tenho condições de me sustentar e eu não tenho mais interesse em nada disso. O que eu estou fazendo, do meu ponto de vista, é dando um aviso. Eu estou aqui mostrando para vocês tudo que tem de bom e de ruim. Tu quer ir, tu vai, tu é adulto, te fode. Eu, olha assim, ó, não recomendo, tá? Porque, tu vê, é uma coisa real que me causou um dano real na minha vida. Eu não vi o meu filho crescer, cara. Eu não consegui emprego para poder me tornar um advogado. Eu fiquei numa situação de fragilidade, a ponto de ter que pedir ajuda para minha mãe para comprar um desodorante, uma meia, uma cueca, para não passar dificuldade. Ao ponto de eu pedir ajuda para minha família me desmerecer, porque era a maçonaria, que parecia uma baita teoria da conspiração. Ao ponto disso. A ponto de eu ficar numa situação de extrema fragilidade psicológica, emocional, financeira, social, porque eu tive que fazer a faculdade, eu não podia ir em nenhum churrasco de turma, eu não podia pegar e encontrar um canto para mim. Eu fiquei um adulto sendo dependente economicamente dos outros, porque até para sair de Pelotas e procurar um emprego, sair de Pelotas e ir para um pensionato, tem que ter dinheiro. Eu não tinha o mínimo. Aí, graças a Deus, eu tive uma oportunidade. Surgiu o IBGE, surgiu trabalhar como agente censitário e eu consegui respirar. Só depois da pandemia, porque eu me formei, pior ainda, me formei e veio a pandemia, eu fiquei 3 anos socado dentro de casa. Então assim, ó, cara, quem brinca com fogo faz xixi na cama. Vê bem onde tu vai te meter. Vê bem onde tu vai te meter. Pode te custar caro, entendeu? De um jeito ou de outro. Eu acho um absurdo, assim, eu continuo não entendendo porque que mulher não pode participar da maçonaria, é tradição. Eu tenho as minhas razões. É para poder fazer putaria, para poder fazer coisas, deixar o homem à vontade sendo homem naquilo que se entende por masculinidade. E tá de bom tamanho, cada um sabe de si, cada um faz o que quer. Mas uma entidade ter poder na sociedade ao ponto de uma forma ou de outra perseguir outras pessoas porque não gosta do que elas fazem, temos um problema. E aquilo ali eu ainda vou falar das coisas erradas que eu vi durante o governo Dilma, queda do governo Dilma, Temer e governo Lula, e explicar o antipetismo que existe nesse meio, tá? Não tô dizendo que o PT é bom, mas eu tô dizendo assim, ó, que certas coisas não eram nem declaradas, certo? E é isso, cara. Faz o que tu queres. Só entende que
tu tá numa estrutura, tu tá assim, ó, ontem eu vi num para-choque de caminhão assim, ó, não entre sangrando num tanque de tubarões. Não entre sangrando num tanque de tubarões. Essa é a mensagem que eu deixo depois dessa história que eu tô relatando, tá? E vou além. Para quem tá passando pelo que eu passei, se estiver passando pelo inferno, não pare. Cruzando o inferno, não pare. E boa sorte. Você vai precisar.